Salve Jesus, salve Maria Santíssima, tudo bem com vocês? De coração eu desejo que vocês estejam na paz de Jesus. Hoje nós vamos aprender com a mensagem trazida pelo mentor espiritual Preto Velho, Sr. Zé Preto. Vocês vão observar que ele fala com sotaque, sabe, puxado, porque ele veio de Angola. E Angola, apesar de ser na África, foi uma colônia portuguesa. Por isso ele fala o português de Portugal e tem esse sotaque, né, com o S mais puxado. Vocês sabem que os mentores sempre nos recomendam fazer a caridade. É isso que a gente veio fazer na Terra, a gente já veio aprender a amar cada vez mais. E quem ama, ajuda o próximo. Vocês já fizeram alguma caridade hoje, por acaso? Então convido vocês para fazerem uma caridade e de uma forma bem simples. Compartilhe o nosso vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, porque quanto mais a gente divulga essa mensagem, mais pessoas vão poder ser beneficiadas com o conhecimento dos Espíritos de Deus. Vamos assistir a mensagem do Sr. Zé Preto? Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição protejei todos vós. É muito simples se conectar ao mais alto. É muito simples conseguires a graça maior das intempéries que estais a enfrentar. O difícil são os irmãos silenciarem a alma e o coração para que possa criar condições para que essa grande falange de luz possa ajudá-los. Muitas vezes os irmãos são pegos a trair o sentimento do amor, cegando-os pelas raivas, pelas tristezas, por acharem que esquecidos estão, perdurando assim as dificuldades que encontram-se. Quando se pede silencie a alma, eleve o vosso coração a Deus, a Nossa Senhora. É para que os irmãos possam criar as condições para poder receber o auxílio de qualquer ordem, saúde, físico, trabalho, familiar, afastamento de cargas energéticas difíceis de se dissipar pela ignorância ou até mesmo pelas dificuldades que cegam a resposta curta que se encontra às vossas frentes. Primeiramente, cuide do vosso lar, proteja-o, por mais simples que seja, de um castelo ou choupana, zele-o por este, pois é o vosso porto seguro, aonde lhe protege do frio, do calor, aonde
tu se refaz através dos sonos a vossa fortaleza. E lá sempre deve ser elevado o nome do nosso Senhor, substituindo sempre por muitas palavras tristes, sentimentos adormecidos, que quando ali são proferidas, afasta os filhos do amor do nosso Senhor. Muitas vezes, quando acompanhamos os consulentes que cá vêm, observamos as dificuldades que se encontram para adentrar aos lares, rachaduras gigantescas, trazendo um desequilíbrio na mente, um desequilíbrio espiritual, um desespero que sufoca os irmãos, pois estão desesperados. Quando os guias espirituais se comprometem no auxílio, um grande movimento espiritual se faz para poder acudir e ajudá-los, estimulando aos estudos, estimulando a prece, ao zelo no vosso lar, o cuidado com a família, o cuidado com o corpo físico, o corpo espiritual, justamente para que os irmãos não estejam a cair nas armadilhas espirituais dessa e de outras vidas. Digo isto, pois a encarnação é a oportunidade única de atenuar e acertar os erros de outrora e do presente. Com a sabedoria de Nosso Senhor, que permitires cada um de vós reencarnastes com os mesmos que aquele um dia tu se comprometeu, tu acertou, tu errou, para que nestas vidas possam melhorar, possam iluminar a vossa jornada. Mas muitos irmãos ainda, em virtude de invejas, imprudências, invigilâncias e até mesmo a falta de humildade, não pensam no coletivo e muito menos aqueles que ao vosso lado está, expressando as suas vontades, expressando o vosso querer a qualquer preço, deixando sempre de lado a vossa parte com Deus. Muito importante essa mensagem do Senhor Zé Preto, né? Então vocês perceberam que ele está nos mostrando como é que os mentores espirituais fazem essa ajuda, dão esse auxílio, para que a gente possa compreender e fazer um melhor proveito desse benefício, né, que Deus nos deu. E é curioso, porque o Senhor Zé Preto, sempre que ele começa a fazer a palestra dele, a primeira coisa que ele faz é saudar Nossa Senhora da Conceição, né? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, ensinar para vocês, é que todas essas Nossas Senhoras que nós conhecemos, elas são manifestações da grande Mãe Divina, de Maria Santíssima. Então, tem nomes variados, mas sempre é uma derivação, é um aspecto de Maria Santíssima. Então, por exemplo, você tem Nossa Senhora de Fátima,
você chama Nossa Senhora de Fátima porque ela se apresentou na cidade de Fátima, mas é Maria Santíssima se apresentando na cidade de Fátima. Então, todas essas manifestações, Nossa Senhora da Aparecida, ela surgiu nas águas do rio, mas é uma manifestação de Maria Santíssima, da grande Mãe Divina, né? E a Nossa Senhora Imaculada Conceição, gente, esse termo imaculada, quando é utilizado, ele não é apenas na questão daquela virgindade, daquela pureza na parte da virgindade física, não. Essa imaculada é uma palavra que ela vai numa extensão bem maior, porque a imaculada é que ela abdicou da própria vida para se entregar totalmente aos desígnios de Cristo, né? Ao trabalho sagrado juntamente com Jesus Cristo, né? Então é uma virgindade perpétua, é uma consagração a Cristo, né? É uma renúncia a tudo para viver a vida e os ensinamentos de Cristo. Então, por isso que fala imaculada, tá certo? E dentro dessa mensagem, que foi bastante clara, e é gostoso a forma que um preto velho fala, porque tem uma cadência onde dá tempo da gente assimilar bem o conhecimento que ele passa, né? E ele ensina para a gente o que a gente tem que fazer para aproveitar o auxílio dos mentores espirituais. Porque o que acontece, meus queridos? Às vezes a gente fica tão desesperado, sabe? A angústia é tão grande diante das dificuldades que a gente passa na vida, que a gente vem atrás de auxílio, mas a gente não faz as coisas que precisa. A gente não percebe o que tem que fazer, a gente passa atropelando em cima das coisas, e aí podia ter um melhor proveito da ajuda e não consegue, né? Então, o que acontece, gente, é que as bênçãos de Deus, elas estão à disposição de todos, mas nós precisamos nos colocar em postura de receber. Porque se pensa bem, Deus está abençoando cada um de seus filhos sempre, mas não tem pessoa que ela escolhe ficar de mau humor, ficar irritada, que ela faz opções de correr para as drogas, ficar alienada da realidade. Como é que essas pessoas vão poder aproveitar as bênçãos de Deus que estão sempre à disposição? Então, é nesse sentido que o Senhor Zé Preto veio trazer o funcionamento da assistência espiritual, para que a gente possa entender e aproveitar essa vontade de nos ligarmos a Deus, de vontade de melhorar, de superar nossos problemas, as nossas dificuldades, e conseguimos captar todo esse benefício e superar as nossas dificuldades, tá certo? Então, primeira coisa que ele fala, silenciar o coração. Porque às vezes a gente até está fazendo uma prece e deveria estar no silêncio da câmara secreta do coração, mas não está. Está falando a prece, Pai nosso, estás no céu, Ave Maria, cheia de graça. Só que aquilo está sendo verbalizado, só que a cabeça da pessoa está pensando no problema que ela tem que resolver amanhã, no aborrecimento que ela teve no dia de ontem, e ela não está com a energia dela integral dentro daquela oração. Então, primeira coisa, ou também vem aqui no atendimento, né? Mas está pensando nas coisas que estão do lado de fora, em vez de se entregar, já que veio até aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar nesse silêncio sagrado, né? Porque precisa ter uma força muito grande, né? Uma forte intenção. Tá? Mesmo que você esteja assim, não digo força, você esteja assim meio abalado, meio cansado com as dificuldades, mas você precisa ter aquela verdade, você precisa ter aquela concentração, e para isso você precisa ficar com você, né? Para você ser bem verdadeiro, né? na tua manifestação de fé, né? Porque Deus, gente, não esquece ninguém. Ninguém é esquecido pelo Pai Celestial. O que acontece é que às vezes ele chamou essas atitudes que a gente tem ocasionalmente, é uma traição do amor. Então, o que ele considerou uma traição do amor, né? Foi a forma dele de colocar. É a gente ter raiva, a gente ter preocupação, a gente
ficar com depressão. A gente sai daquele estado de amorosidade, do estado de equilíbrio, do estado de paz, e o senhor Zé Preto chamou isso que a gente estaria traindo o amor. Ou seja, a gente sai do equilíbrio, a gente acaba perdendo a lucidez. Porque quando você está muito preocupado, com a cabeça cheia, né, angustiado com os problemas que você está vencendo, você perde a lucidez para poder avaliar bem a situação, procurar uma solução bacana. Você sai do seu melhor, tá certo? Mas ele fala, o caminho, né, nos dá o caminho das pedras para a gente chegar, né, à solução. Então, mesmo que você tenha um problema de saúde, ou seja, um problema financeiro, um problema com um parente, com o chefe, né, qualquer problema que você tenha, romântico, primeira coisa que você precisa organizar é o seu lar. E não é só o senhor Zé Preto que faz essas colocações, né? A gente que acompanha aqui o Templo Espiritual Maria Santíssima e os mentores que aqui atuam, a gente sabe muito bem que eles sempre nos recomendam a cuidar do nosso lar. E por quê? Né? Vocês já se perguntaram qual será o motivo deles serem tão enfáticos nessa recomendação? Porque, veja, gente, o nosso lar, tá? Nosso habitat, onde a gente mora, as pessoas com que a gente mora, são o nosso porto seguro. O nosso lar é o nosso local de refazimento. E você precisa ter uma estrutura onde se apoiar, né, materialmente também aqui no planeta Terra, uma vez que nós estamos no plano material. E você precisa se refazer diariamente na sua casa. Porque você passa uma grande parte do tempo na sua casa, porque se pensar que a gente dorme 1/3 da nossa vida, e esse 1/3, geralmente a gente dorme em casa. Então, nosso local de refazimento precisa estar em harmonia, precisa estar organizado. As relações com os nossos familiares, porque quando você tem uma família estruturada e você passa por uma dificuldade, você chega em casa, você conversa com os parentes, que são as pessoas que querem o teu bem, não é isso? Por isso que quando a tua família e o teu lar não está bem organizado, bem estruturado, está um caos, uma bagunça, ambiente de briga, tudo isso, você não consegue se reerguer e fica com muito mais dificuldade de encarar qualquer problema, tá? Então, é por isso que eles sempre recomendam que a gente cuide da nossa casa. E outra coisa que ele fez a sugestão é para que a gente troque as reclamações pelo nome de Deus. Porque reclamar, gente, o prefixo reclamar, significa fazer 2 vezes e clamar significa chamar. Então, quando você reclama, você está chamando 2 vezes justamente por aquilo que você não gostou, por aquilo que te aborreceu. Vocês entendem como é que essa situação é delicada? Então, reclamar é um veneno, atrapalha muito a nossa vida. E às vezes a gente tem esse hábito, até de forma inconsciente, e toda hora solta uma frase de reclamação. Então, a sugestão do seu Zé Preto, ela faz sentido, porque em vez de você reclamar, você chamar 2 vezes a coisa ruim, a desgraça, o problema, você vai o quê? Você vai emanar o nome de Deus. E o nome de Deus, de Jesus, amor, todas essas palavras, elas vêm carregadas com uma vibração que trazem coisas boas para a nossa vida, ao invés de trazer mais problemas, tá certo? Então, eles vão na nossa casa, tá? Mesmo você que só acompanha pela internet, que nunca esteve presencialmente numa das nossas unidades, e você que vem também, você já volta para casa acompanhado dos mentores, quando você faz uma consulta presencial aqui, mas eles sempre vão na nossa casa, os mentores, porque, veja, eles têm que cuidar da nossa casa, porque a nossa casa precisa estar num ambiente bom para a gente poder fazer um tratamento bacana. E o que acontece é que ele comentou, né, que quando ele chega na casa das pessoas, eles veem rachaduras energéticas, tá, enormes.
E quando você já está com vazamentos e infiltrações na sua casa, gente, pode ter certeza que isso já saiu do plano energético e já materializou nas paredes da sua casa, tá? E isso, gente, são ataques de obsessores que ficam plasmados, tá? No duplo etérico, que fala, na camada energética em torno do seu lar. Tá bom? Então, essas rachaduras, se vocês quiserem aprender um pouco mais, tem um livro muito interessante que se chama Aconteceu na Casa Espírita. E na leitura desse livro, você vai poder aprender direitinho, né, com mais tempo, como que os obsessores atacam as casas espirituais, porque eles querem quebrar a cúpula de proteção para invadir o trabalho de Deus e acabar com o serviço de luz, acabar com a ajuda que as pessoas estão recebendo, entende? Então, a nossa casa também pode estar com rachaduras, e eles encontram dificuldade para cuidar de nós, e quando chegam lá, muitas vezes, olha, eles veem rachadura nos lares por causa do desequilíbrio dos moradores. E aí o que acontece? Os obsessores pegam e se enfiam dentro da casa da pessoa por causa dessas rachaduras. Porque eu não sei se vocês sabem, gente, é importante comentar, obsessor, gente, tem uma energia densa, pesada. E eles não atravessam parede. Você sabia que só espírito de luz que atravessa a parede? Que bom que eu me lembrei de contar isso, né? Porque o que acontece é que, como o obsessor é denso e a parede é densa, ele não consegue atravessar a parede. Então, assim, na tua casa é legal, bacana você colocar na porta aquele sal grosso com 7 pimentras atrás da porta, tá? É bom você conversar com o seu guardião que você tem na sua casa e não vai deixando a porta aberta assim, tá trazendo as compras, deixa a porta aberta escancarada 200 horas sem pensar em nada, porque aí o obsessor vai entrar, a porta tá aberta, entende? Então, o obsessor, gente, não atravessa a parede, não atravessa a porta. Então, quando ele tem essas rachaduras, que a própria briga que tem dentro de casa entre os familiares, sentimento de tristeza, de preocupação, vai criando essas rachaduras energéticas, aí o obsessor vai e se enfia dentro da casa, da tua casa, através dessas rachaduras, tá? Então, esse livro aconteceu na Casa Espírita. Se você quiser, nós temos para comprar aqui na nossa lojinha, você pode comprar também pelo Tens Online, e você vai aprender mais sobre isso. E outra coisa que os mentores estimulam bastante a gente a fazer, e que é muito importante a gente fazer, gente, é estudar. Estudar sobre espiritualidade, estudar sobre os mentores, fazer um autoestudo sobre nós mesmos, tá? Que é muito importante. Aí a gente faz a tal da reforma íntima, ou seja, a gente trabalha nas nossas limitações, nos nossos defeitos, né? Vamos falar sinceramente, para poder melhorar, né? E transformá-los em qualidades. A gente vai passar a evoluir, né? Quando a gente faz isso, a gente se dispõe, né? Então, a gente precisa cuidar de tudo. Cuidar do nosso conhecimento, do nosso intelecto, cuidar do nosso corpo físico, né? Cuidar do nosso corpo espiritual, da nossa casa, dos nossos relacionamentos. É isso que os mentores sempre estimulam. Então, eu pergunto, você tem feito isso? Você tem seguido as recomendações dos mentores? Porque, vejam, não adianta nada eles recomendarem se a gente não faz as coisas. Que não tem como melhorar. Eles não podem viver a nossa vida. O que eles fazem é nos ajudar para que a gente viva cada vez melhor, tá certo? Então, eu gosto de fazer uma comparação. Por exemplo, todo dia a gente toma banho, a gente escova os dentes, a gente cuida do nosso corpo físico, a gente come, né, comida. Então, por que não, diariamente, a gente cuidar da nossa energia, a gente cuidar do nosso espírito, através das preces, das leituras elevadas que a gente faz, das reflexões que a gente faz sobre nós mesmos, né? Como é que está a sua qualidade energética? O que você anda pensando e sentindo na maioria dos dias? Porque isso vai dar a conotação da sua qualidade energética. Se você só vive preocupado,
né, ou deprimido, ou cansado, ou irritado, e isso acontece com frequência, num mês de 30 dias, 20 dias você teve esse tipo de sentimento, é assim que vai estar a qualidade da sua energia. E com isso você vai atrair pessoas, situações e espíritos que estão nessa mesma frequência energética a qual você se encontra. Então, vamos cuidar também da energia do espírito, além de tomar banho e escovar o dente? E depois ele comenta bastante sobre a reencarnação. Porque a verdade, amores, é que a gente se preocupa bastante com o que a gente vai comprar, né? Se a gente vai ter carro, se a casa, se isso, se aquilo, né? Só que todas essas coisas que a gente possa adquirir materialmente aqui no plano físico, elas vão ficar aqui quando a gente for para o plano espiritual. E a vida eterna, a vida verdadeira, é a vida na dimensão espiritual. E o que acontece é que a gente precisa cuidar disso. A reencarnação, ela existe para quê? Porque quando a gente fomos criados todos iguais, imagem e semelhança do Pai, e temos o direito do livre-arbítrio, né? Porque como o ser humano tem uma consciência para ele fazer escolhas, para ele aprender cada vez mais, nós temos o livre-arbítrio. E aí, com essa consciência, esse poder de escolha, né, depois que fomos criados, nós fomos vivendo e fomos tendo ações. E essas ações têm reações. Quando nós fazemos alguma coisa que infringe as leis divinas do amor, né, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo, o que acontece é que a gente vai cometendo erros e a gente tem que pagar por esses erros. É uma reação, tá? Do que eu fiz errado, eu tenho uma reação. Então, surgem os problemas, né? E quando você desencarna e vai para o plano espiritual, você se dá conta, né, de alguns comportamentos que você tem, de algumas desafetos que você teve com pessoas com as quais você se relacionou, e aí você reflete sobre aquilo e tudo, você decide que você quer se harmonizar, que você já entendeu, que você não vai repetir mais vezes aquele mesmo erro, e aí a misericórdia divina nos autoriza a reencarnar. Exatamente por aquelas pessoas, né, que a gente combinou antes de vir aqui para o plano material. E aí a gente vem e temos que aproveitar a reencarnação. Porque a coisa mais importante que a gente tem que fazer aqui é aproveitar essa oportunidade. Porque assim, no plano espiritual, a gente reflete, a gente aprende tudo. Fala que entendeu e que vai fazer. Não vai mais brigar com fulano, não vai prejudicar ciclano. Aquele que eu prejudiquei, agora eu vou ajudar para me resgatar esse karma. Só que você chega aqui, né, você não pode trazer o livrinho aqui, nem o aluno, ele vai para a prova, ele não pode levar a cola. E aí ele vem aqui, né, para resgatar isso tudo. E se não resgatar, gente, vai ser muito problemático. E Deus deixa, por exemplo, você ter na sua família pessoas com que você está tentando se harmonizar, vidas e vidas, mais de 10 vidas você tentando se harmonizar e não dá certo. O que acontece? Nasce na mesma família, porque o laço sanguíneo ele é tão forte, o sentimento de amor, né, pelo esse lado animalesco que nós temos, a nossa cria, né, que a gente tem mais chance de conseguir resgatar com aquela pessoa que foi um desafeto nosso na vida passada. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades, especialmente agora que nós vamos encarar uma transição planetária com tantas mudanças, não dá para desperdiçar mais a chance, não vai ter mais oportunidade. Então a gente vem aqui para corrigir esses erros, para ver se a gente aprendeu mesmo, fazer aquela prova e ver se a gente passa. Não repito mais as mesmas besteiras, né? Então, cientes disso, a gente precisa agir de outra forma. E mesmo que você não lembre com quem que você teve inimizade em outra vida, mesmo que você não lembre exatamente o que você veio fazer, uma coisa você tem certo. Se você seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, os exemplos de Jesus Cristo, você vai resgatar qualquer karma que você esteja devendo. Pode ter certeza.
Então, gente, essa família física e espiritual, há uma diferença. Dentro dos seus familiares, você pode observar que as pessoas que você tem grande afinidade, é de fácil convivência, vocês dão risada, fazem coisas ótimas juntos, e tem aqueles familiares que você tem uma dificuldade, parece que não engole, e às vezes até entre pais e filhos, às vezes entre irmãos. Então, o que acontece? Por mais que você se esforce, você conviva, parece que tem aquela coisa, sabe? Parece que não vai. Esses são os inimigos de outra vida que estão reencarnados junto com você para que haja uma reconciliação. Então, a gente precisa reparar, né, esses desafetos do passado, porque é uma das coisas que a gente combinou de fazer aqui. Tenha certeza, por isso tenha paciência com aquele parente. Procure fazer o teu melhor, enxergar as qualidades ao invés de enxergar os defeitos dos outros e ir dessa forma se reconciliando, tá bom? Então é isso, gente. Nós temos que pensar mais no coletivo, porque o ser humano, quando ele não educou os instintos dele, aquela parte animalesca dele, ele ainda pensa só nele. É para mim, é meu, né? Fica centrado em si mesmo, o egocentrismo. E outra coisa que a gente pode fazer, que vai acelerar bastante a nossa evolução e trazer a harmonia para a nossa vida como consequência, é a gente pensar no coletivo. Sempre pensar, vai ser bom para o outro também isso que eu gostaria de fazer? Então, inclua os nossos irmãos em humanidade, as pessoas com que você convive, para que elas possam também ser beneficiadas com tudo aquilo que você faz. Tá joia? Vamos continuar assistindo o seu Zé Preto? Aproveitem, filhos, a nova era do ser espiritual. Aproveitem, filhos, aos olhos dos cegos ou aqueles que possam ver, os espíritos atuando por vós, entre vós, cirurgiando, retirando os miasmas, fluidificando as águas, falando de amor, não trazendo a divisão, pois a divisão é das sombras para poder reinar. Acredite em vós, segure firme na mão sacrossanta do Cordeiro, o Cristo, para que vós não erres mais o vosso caminho e possa se libertar de todas as alforjas, de todas as doenças, de toda aquela ignorância que acumula-se no vosso coração. Qual é o vosso pedido? Qual é o vosso segredo? Aonde queres chegar? A confidência do pedido, a sinceridade no sentimento, será a oportunidade para que os filhos sequem as lágrimas dos rostos e com isto a alegria retorne para a vossa felicidade, para a vossa libertação. Desde já, vai mentalizando o vosso pedido. Não tenham pressa. Não se preocupem. Quanto mais tempo dentro de uma casa de luz estiverem, os maiores beneficiários serão vós, pois o auxílio é feito pelos espíritos desencarnados. A impaciência,
a inquietude que se encontram muitas vezes irá apenas dificultar a voz, pois uma luta muito grande espiritual está acontecendo, pois muitos espíritos conectados a vós estão ali, desesperados, para não lhe darem paz. E pacientemente, os pretos velhos, caboclos índios, baianos guardiões, fazem uma grande redoma de luz, ajudando-os, cuidando-os, para que possam encerrar essas tristezas. Silencie-se, pois desde as primeiras horas os guias estão acompanhando todos vós para que cheguem e possam ir em segurança e em paz do nosso Senhor. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição sempre proteja todos vós. Agradecido. Puxa vida, gente, uma das coisas mais preciosas que eu observo nos mentores pretos velhos e que pego para mim, né, como aprendizado, é essa paz. Se a gente escutar com calma essa mensagem, você pode rever também, se tiver vontade, é a gente entrar nesse magnetismo que eles têm, dessa paciência, desse equilíbrio que eles têm. E como eu também tenho essa questão de viver com pressa, de ser multitarefas e tudo isso, muitas vezes eu me pego na agitação. E aí, quando eu escuto a mensagem de um preto velho, como o senhor Zé Preto, eu percebo a diferença da vibração. Como eu posso poder fazer um proveito maior e oferecer uma melhor qualidade do que eu faço quando eu faço isso com concentração, com calma, né? Então, acho que essa coisa mais preciosa que eu vejo dentro dessa falange, né? Da falange das almas benditas de Maria Santíssima, né? Que trabalham no Rosário de Maria Santíssima, queridos. E ele está se referindo a essa era do ser espiritual. Vocês sabem o que é a era do ser espiritual? Tem a ver com essa transição planetária, porque nessa transformação que acontece no planeta Terra, nós vamos sair de uma era de prova e expiação, todos esses sofrimentos e essas provações que a gente passa, né, as provas que a gente faz aqui quando está reencarnado, para um planeta de regeneração. E os espíritos que não estiverem alcançado ainda essa poder se regenerar, eles não vão mais encarnar no planeta Terra. É isso que acontece nesse momento. Por isso também desses desencarnes coletivos em massa que nós temos presenciados nos últimos anos, porque está havendo essa transformação. E o que acontece é que os mentores que sempre trabalharam para nos ajudar, hoje o trabalho está intensificado e tem mais equipes de mentores na crosta terrestre, aqui em contato conosco, que tem que ter uma habilidade de trabalhar num lugar mais denso, né, que é a matéria, para nos ajudar. Então, a quantidade do auxílio aumentou. A qualidade sempre foi boa, mas há mais equipes, né, de trabalhadores da luz atuando para ajudar nós encarnados. Por quê? Porque eles querem ajudar a gente a aproveitar a oportunidade de evoluir, entrar na regeneração planetária e continuar aqui no planeta Terra.
Então, o que eles utilizam? O que eles fazem? Eles fazem a limpeza do nosso corpo energético, porque miasma, gente, é sujeira energética, tá? São placas de energia que ficam grudadas na casa, no nosso perispírito e que vibram a energia negativa. A gente mesmo que cria com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes negativas, desequilibradas. Eles limpam esses miasmas. Eles fluidificam as águas para a gente tomar. E nós podemos tanto chamá-los a qualquer momento do dia para fluidificar um copo d'água que a gente está tomando, ou também acompanhar, que é excelente, a hora do Ângelus, ao meio-dia e às 18 horas aqui, né, no Templo Espiritual Maria Santíssima, você pode fluidificar conosco as águas. Isso ajuda bastante. Eles fazem cirurgias espirituais. Gente, quantas vezes eu deixei de fazer uma cirurgia material porque fui operada aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, espiritualmente, me livrei das dores, dos problemas, e como eu frequento, né, sempre, o que acontece é que as coisas já são cuidadas de início, né? Não precisa se acumular, se materializar. Porque como eles identificam uma célula que esteja doente, eles já vão cuidando. E isso não chega a alcançar o corpo físico. Eu sou testemunha disso. E outra coisa é nos dando exemplo de como amar, de como é o amor crístico. Porque estão sempre dispostos para nos acolher, estão sempre nos ajudando, sem julgar, sem criticar, simplesmente ajudando, né? Sem olhar a quem e sem cobrar nada em troca. E nos incentivando a liberar do egoísmo, a pensar na coletividade, porque a verdade é que somos todos um. Então, a gente precisa acabar com essa questão de divisão e acolher, inclusive os diferentes, aqueles que pensam diferentes de nós. Então, o que acontece? Esses mentores, gente, eles vêm desde madrugada, o atendimento vai começar às 14 horas, eles já estão aqui desde as 3 horas da manhã, preparando todo o ambiente, eles já visitam as pessoas que vão passar em consulta na própria casa delas e providenciam para que elas consigam chegar aqui, porque os obsessores vão fazer de tudo para que a pessoa fique cansada, tenha uma dor, o ônibus não passa, o carro fura o pneu, começam a fazer de tudo para que você não consiga chegar. Porque esses espíritos desencarnados que eles não aproveitaram para se transformar e passar para a era da regeneração, eles estão loucos da vida. Eles não vão mais encarnar no planeta Terra. E eles querem o quê? Prejudicar as pessoas que estão encarnadas para que elas também não possam continuar aqui, tenham que ser exiladas do planeta nessa era de transformação, na era do homem espiritual. Então, os mentores cuidam também, não é só uma análise do que nós precisamos, não. Eles cuidam para que a gente possa chegar à casa espírita e também cuidam para que a gente possa voltar para a nossa casa depois. E cuidam do nosso lar também. É claro, se você quiser, né? Com todo respeito. Então, é um trabalho, uma dedicação muito grande, sabe, gente? Mesmo que às vezes a gente esteja desanimado conosco mesmo, só de pensar o que eles se esforçam por nós, a gente já devia seguir todas as recomendações de tratamento direitinho, né? E então existe essa luta grande entre luz e trevas nesse momento, porque é uma transição crucial, onde vai haver uma transformação muito grande e está havendo todo esse conflito. E tudo que tem no plano espiritual tem no plano material. Então, se está havendo luta entre luz e trevas na dimensão astral, na dimensão física também tem, tá? E os protetores, gente, eles têm muita paciência, muita força. E eles estão ajudando intensamente nesse período. O que a gente pode fazer? Tá? Uma coisa, é bom a gente ter referências simples e realizáveis para que a gente possa seguir. Uma coisa que eu gosto muito, gente, é de pensar em Jesus, conversar com Jesus através daquele silêncio interior e muita sinceridade. Jesus, fica pertinho de mim. Jesus, quero viver ao teu lado. Jesus,
quero seguir os teus exemplos, sabe? Tenha intimidade com Jesus, tá? Isso faz toda a diferença. Você vai sentir, porque você vai ser atendido. E aí tudo que você vai fazer, você vai muito bem acompanhado. Você vai ver como você vai ter mais assertividade, como você vai ter mais paciência, como você vai conseguir ser mais amoroso. Então, acho uma coisa muito bacana. E o Senhor Zé Preto, ele fala, fique perto de Jesus Cristo, né? Para você acertar o caminho, você vai se libertar dos erros e da consequência desses erros, que são os karmas que a gente está pagando nessa vida, são as consequências de erros que a gente fez em vidas passadas ou mesmo nessa. Que a gente já está pagando assim, ó, rapidinho, né? Era de transição planetária. Então, a gente vai se livrar das doenças, dos fracassos, das dificuldades, porque a gente vai ter muito mais acertos, né? E evitar o erro. E com relação a esse pedido, queridos, se caso vocês não tenham feito esse pedido durante o vídeo, enquanto o senhor Zé Preto estava falando, vocês podem fazer esse pedido agora, vão ser atendidos, as equipes espirituais estão sempre de plantão, atentas para nos auxiliar. Então você pode fechar os seus olhos, respirar profundamente e fazer esse pedido nesse momento, com sinceridade, com respeito, forte intenção de solucionar qualquer dificuldade que você esteja passando. Os nossos amigos espirituais, trabalhadores de Maria Santíssima, estão a postos para nos acolher, para nos ajudar. Graças a Deus. Eu vou compartilhar com vocês o pedido que eu fiz. Eu pedi para que eu possa fazer um bom proveito dessa reencarnação, para que eu possa cumprir tudo aquilo que eu combinei de fazer antes de vir para cá, e que eu fique bem, porque estando bem, eu vou poder colaborar com as pessoas que Deus enviar no meu caminho, tá? E esse é um pedido muito importante que a gente deve fazer, para que a gente possa cumprir tudo o que a gente combinou. Porque senão nós vamos sofrer bastante lá no plano espiritual, lamentando pelo que não fizemos. Tá certo? Então, gente, não tenha pressa quando vocês vierem aqui pessoalmente para ser atendidos numa consulta. Quanto mais você fica, mais benefício você recebe, porque eles vão limpando as energias negativas que estão grudadas na tua aura. Eles vão fazendo tratamento, emanando fluidos curativos, de vitalidade, de equilíbrio emocional, cuidam do teu corpo mental, do corpo físico, do corpo emocional, do corpo espiritual. Quanto mais você fica aqui, mais tempo eles têm para cuidar de você dentro de um ambiente seguro, pois aqui temos a cúpula de proteção, né? Então, não tenha pressa. Quando você vier aqui, tenha um ato de alto amor antes de mais nada. Respeite a sua iniciativa, o seu tempo, o dinheiro que você gastou para vir até aqui e se dê o direito de ter esse momento só para você e Maria Santíssima, para você e para Deus. Não tenha pressa, tá bom, gente? Então, o que acontece, gente, é que eu achei essa mensagem importantíssima. Porque a gente tem ajuda e tem sempre. Deus não deixa ninguém sem pai nem mãe. Mas se a gente não souber aproveitar a ajuda, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, reflita sobre toda essa mensagem. Aproveito para agradecer ao mentor espiritual, o senhor Zé Preto, e a todos os protetores que atuam nessa casa, e desejo que façam um bom proveito dos ensinamentos de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.